Professor, Oi? essa aula vai até às 22 ou às 22h15? 22 e um pouquinho, acho que 10 ou 15. Por quê? Só para saber. Já tá com sono, Pedro? Não, que eu ainda não jantei. Essa aula de lipídio aqui é tranquilinha. Gente, na aula passada a gente falou sobre os carboidratos. Vocês lembram qual que é a fonte de reserva do carboidrato no corpo para os seres vivos, assim, para os animais? Fundo de Antes da gente reserva começar. Lembra, ó, tem os carboidratos. Os carboidratos têm algumas funções. Vocês lembram as funções dos carboidratos? gera principal fonte de energia? Isso. E ele pode ter outro tipo de função também, Pode. além de ser fonte de energia. O que que ele pode ser? Ah, Lembra que, ele, ele pode, ele pode fazer reserva? Não é isso, né? É outra coisa. ó, o carboidrato, ele tem. A gente pensou em carboidrato, a gente tem que, obviamente, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é fonte de energia, porque ele é a primeira fonte de energia para o corpo. Mas também o carboidrato faz outras funções. Uma delas é uma função estrutural. A celulose e a quitina são carboidratos com função estrutural. A celulose é a principal. Essa que eu não quero que vocês esqueçam. Por quê? A gente vai ver de umas aulas para frente que a celulose ela é o carboidrato que dá aquela armadurazinha para a célula vegetal. Vocês lembram disso? Que eu falei que a célula vegetal era mais quadradinha, mais Sim, dura. comprei Isso, aparelho de celular. exatamente. É feito de celulose. O carboidrato, ele também é estocado. É, os animais e as plantas guardam carboidrato. Vocês lembram qual o nome do carboidrato de reserva nos animais e nas plantas? O nome da reserva? Isso. Isso, Sabrina. Amido nas plantas e nos animais. Era É, glico alguma coisa. Vocês lembram o que que era? L, glicogênio. Isso, Suzane e o Pedro mandaram bem. Glicogênio. Então, a gente guarda o carboidrato na forma de glicogênio e as plantas na forma de amido. Da aula passada, acho que esses eram os pontos principais assim que eu queria retomar com vocês antes de começar. Agora, falando dos lipídios, é, as principais características dos lipídios é que eles são insolúveis à água. E são insolúveis à água por qual motivo? Porque eu comentei para vocês, mas tem essa regra dos semelhantes. O que que é a regra dos semelhantes, professor? É que substância polar dissolve substância polar. E substância apolar dissolve substância apolar. Agora vai ficar meio nada a ver, porque talvez vocês não viram esse conceito em química. Mas a água e as substâncias que dissolvem na água, vinagre, álcool, todas elas têm uma carguinha resultante. O que é essa carguinha resultante, professor? É que um lado tem uma carga positiva e, consequentemente, o outro lado fica negativo. Então, a água ela tem essa diferença de cargas dentro dela, da molécula dela lá. E a água só dissolve substâncias que têm algum tipo de carga. Os lipídios não, eles são substâncias apolares, ou seja, eles não têm carga, eles são totalmente neutros.
Aqui o óleozinho é totalmente neutro, então ele não tem carga nenhuma. Esse é um dos que fazem, que fazem com que o óleo e a água não se misturem, porque eles têm diferença de polaridade. Ah, aqui tem a classificação dos lipídios. Destaquei os fosfolipídios porque são os principais para o segmento do curso, porque são os que formam a membrana celular. Lembra que eu comentei para vocês que tinha a célula eucarionte, procarionte e tal, as duas tinham membrana celular, material genético, aquela coisa toda? Essa membrana celular, ela é feita de fosfolipídio, que é esse alfinetinho aqui de duas pernas. Essa estrutura aqui é um fosfolipídio. A membrana celular é formada por uma bicamada de fosfolipídio, ou seja, tem um fosfolipídiozinho para cima e outro de ponta cabeça, que nem está na imagem. Temos os glicerídeos, fosfolipídios, eu comentei com vocês, os cerídeos, esteroides. Quais são os esteroides? São aqueles derivados do colesterol. Esteroide, a gente já pensa naquela coisa de academia, de anabolizante, coisa e tal. Não está todo errado, por quê? A testosterona, os hormônios sexuais do homem e da mulher, o homem é testosterona, a mulher é estrogênio, são derivados do colesterol, são hormônios esteroides. Por que esteroides? Porque eles são lipídios do tipo esterol, sim, dos esteroides. A gente também tem os carotenoides, que são pigmentos de coloração, beta-caroteno e coisa e tal, aquelas coisinhas que dão a cor laranja da cenoura. É um carotenoide, é o beta-caroteno. Aqui, ó, os glicerídeos. Uh, o principal glicerídeo, o mais comum para a gente, porque ele é bem importante até para a nossa saúde, é o triglicerídeo. O triglicerídeo, a gente quebrar aqui o glicerídeo e o sufixo tri, a gente vai entender que é três coisas formando o glicerídeo. Aqui é tri, alguma coisa de três glicerídeo. O que é esse três? Quando ele fala três, é que são três ácidos graxos mais uma molécula de glicerol, que é isso daqui, forma o triglicerídeo, que é o constituinte dessa classe mais importante para a gente assim na biologia. Tem outros, mas para a nossa saúde, esse aqui é um dos mais importantes. Eu queria que vocês soubessem que ele é feito de três ácidos graxos, daí o tri, mais um glicerol. Também é importante a gente notar que quando um glicerídeo, ele em temperatura ambiente, que nem agora, assim, você deixa ele quietinho, e ele vai ficar sólido, vai ficar duro, subclassificado como uma gordura. Então a gordura é um glicerídeo que é sólido em temperatura ambiente. Agora, se a gente deixa ele quietinho e ele fica líquido, a gente chama óleo. Então, óleo é um glicerídeo que é líquido em temperatura ambiente. Tinha comentado com vocês dos esteroides, que são os hormônios sintetizados a partir de colesterol. Ou seja, a gente tem o colesterol, e a partir do colesterol, o corpo vai formando a testosterona, o estradiol, o estrogênio. Também forma os ácidos e sais biliares. A gente não precisa entender agora o que são os ácidos e sais biliares, mas saber que eles advêm do colesterol. As provas adoram cobrar esse conceito de colesterol excessivo. Colesterol excessivo, HDL, LDL. A gente vai falar o que é esse HDL e LDL, mas o colesterol, ele é um esteroide, é um lipídio do tipo esteroide que quando está em excesso, ou seja, demais, vai ajudar na formação de uma coisa chamada aterosclerose. Vocês já viram
falar que a veia tá os vasos estão calcificados, tá com artéria entupida, essas coisas, que quem tem problema no coração normalmente reclama. Esse artéria entupida, essas coisas, é o fenômeno de aterosclerose, que juntou esse colesterol no vaso. O vaso da gente, a artéria, e veio como se fosse uma mangueira. Imagina que dentro dessa mangueira junta uma camada de colesterol ali. Isso, ao longo de muitos anos, vai se chamar de aterosclerose. Quando a gente junta um lipídio com uma proteína, a gente vai ter uma lipoproteína. Por que eu estou falando isso agora, assim, do nada? Porque o nosso corpo vai organizar esse lipídio, esse colesterol que está em excesso ou está em falta no sangue, a partir da junção com uma proteína, porque o lipídio, lembra que ele não dissolve em água? Então, a gordura por si só, ela não sai no sangue assim e vai para todo lugar. Ela precisa que se juntar com alguma coisa para dissolver na água e assim ser levada. Essa proteína, quando se junta esse lipídio com uma proteína, vai formar a lipoproteína. As duas mais importantes que vocês têm que ter uma noção do que elas fazem é o LDL e o HDL. O HDL aqui, tá, de hoje Deus livra, é porque, eu lembro que eu falei que esse colesterol em excesso gruda no vaso e forma aterosclerose e depois de muito tempo pode dar entupir vaso e coisa e tal. O HDL, essa proteína HDL, quando ela junta com o colesterol, ela, ao invés de deixar o colesterol grudar no vaso, ela pega do vaso, do sangue e leva de volta para o fígado. O LDL é o contrário. Quando junta com o colesterol, ele leva para o vaso e entope veia. Então, isso aqui é mais para vocês terem uma noção do que o LDL logo Deus leva, de é ruim ter em excesso, e o HDL é hoje Deus livre, ou seja, é o colesterol, entre aspas, bom. Mas tem que saber que o HDL é quando junta com uma proteína. Peraí, professor. Peraí. É... O HDL é lipoproteína? É, é uma proteína que junta com colesterol. Aí a gente ganha o nome de HDL. Ah, então não é quando a proteína junta com lipídio, é quando junta com colesterol. É que o colesterol é um lipídio, lembra? Ah, então tá. Ó, tem lipídio. Imagina que tem uma caixa grande, lipídio. Dentro do lipídio a gente tem vários tipos. Um desses tipos são os esteroides, lipídios do tipo esteroide. O colesterol é um lipídio do tipo esteroide. Quando o colesterol, que é um lipídio do tipo esteroide, junta com uma proteína, dependendo da proteína que ele junta, pode formar o LDL ou HDL. Tem outras lipoproteínas, essas não são as únicas, mas as que vocês precisam saber para vestibular é essas duas: LDL ruim, HDL bom. LDL, logo Deus leva, HDL, hoje Deus livra. Para entender, porque os exercícios vão cobrar de vocês essa diferença de função, de qual que é o ruim, qual que é o bom, qual que... Uma noção geral disso. Alguém ficou com alguma dúvida, gente? Então é que assim, eu consegui entender que LDL é ruim, HDL é bom, mas eu Isso, poderia dizer que ambos deles eles só são formados a partir da união de de proteína e colesterol. exatamente. Tá. No resumão das funções dos lipídios, o lipídio ele é a principal reserva energética que forma o tecido adiposo, que é a nossa gordurinha, é o bucho da gente,
pelanca. A gordurinha é tecido adiposo. Porque o adipócito, que é essa célula que junta gordura, ela vai formar esse amarelão aqui, é gordura. Para quando a gente ficar muito tempo sem energia, sem comer, o corpo conseguir queimar essa gordura aí e fazer energia. Sei lá, você ficou sem comer glicogênio, não comeu carboidrato. Tá lá, não deu tempo de sair de casa cedo, não deu tempo de almoçar, tá o dia todo fora de casa. O seu corpo vai precisar de energia de alguma forma. A reserva de energia mais importante do corpo está na forma de lipídio. O corpo guarda carboidrato também, que nem a gente falou que ele guarda como glicogênio. Mas a reserva mesmo de quantidade, a mais importante reserva de energia dos animais, é na forma de lipídio, que é o bucho da gente. Que é quando a gente fica muito tempo sem comer, ele vai gastar esse lipídio. Essa é a principal função dos lipídios. Outra função é que o, os lipídios eles têm função de solubilizar algumas vitaminas. Quais vitaminas? A vitamina K, D, E e A. Porque essas vitaminas, elas têm aquela característica de serem apolares e tudo mais, elas só dissolvem em lipídio. Então, por exemplo, uh, se você comeu vitamina, tomou sol bonitinho lá, seu corpo fez vitamina D, o corpo vai guardar vitamina D. Essa vitamina D vai se juntar com o lipídio e vai ser guardadinha. Outra função importante dos lipídios é que eles são precursores hormonais, ou seja, o colesterol ele dá origem para a testosterona, para o estrogênio. Então essa ideia que a gente tem de o lipídio só faz mal, a gordura só faz mal, não está 100% certa. Por quê? A gente não pode ter gordura em excesso, porque excesso de colesterol pode levar a aterosclerose, que eu falei para vocês. Mais de menos é ruim porque não vai ter para formar não vai ter para formar os hormônios, testosterona no homem e estrogênio na mulher. Porque o derivado, o precursor é o colesterol, que é um lipídio. É, a gente fechou lipídio. Vou falar um pouquinho de vitamina. O que eu quero que vocês saibam de vitaminas? A ideia não é que vocês saibam qual a função da vitamina B1, da B2, da B3, de não sei o que, isso e aquilo. Eu quero que vocês saibam as principais. Quais são as principais? Primeiro, entender que as vitaminas, a função das vitaminas é atuar como coenzimas. O que isso quer dizer? A enzima tem função de. Toda enzima tem a função de acelerar uma reação metabólica, ou seja, a gente tem uma molécula aqui e o corpo precisa formar ela em outra coisa. Esse formar em outra coisa vai ser uma reação metabólica. A reação metabólica sozinha acontece, mas supõe que ela demora 3 horas para acontecer. Para o corpo não seria viável. Dessa forma, atua para acelerar essa reação as enzimas. E as vitaminas, elas são coenzimas, ou seja, são biocatalisadores. Elas vão acelerar algumas reações metabólicas, de modo geral, né? Aí as subclassificações de vitaminas, elas podem ser hidrossolúveis, que são as vitaminas do complexo B e C, e as lipossolúveis, que são a vitamina K, E, D e A. Professor, Se vocês lembrarem... Fala, Pedro. biocata... bio... biocatalisadores seriam, então, seriam essas funções que elas fazem de metabolismo, essas reações metabólicas. Isso, de acelerar as reações metabólicas. Elas ganham o nome de biocatalisadores. Tá. Aí de vitaminas, vocês precisam lembrar. Lembrando que tem vitamina hidrossolúvel, que são todas as vitaminas B e C. E vitamina hidrossolúvel
como ela dissolve na água, ela sai na água. E sair na água, o que eu tô querendo dizer? Sai no xixi. Então, se sai no xixi, você está fazendo xixi toda hora, você está perdendo vitamina toda hora. Então, as vitaminas hidrossolúveis são vitaminas que você precisa ingerir todo dia, com frequência. Como a água, por exemplo? Oi? A água, por exemplo, ou não? Como assim água? Não entendi a pergunta. Não, que você disse hidrossolúveis são vitaminas que tem que ingerir com frequência. Eu Isso. pensei em água, mas água Não, não? não, a água ela não tem vitamina, mas você precisa ingerir fontes de vitaminas hidrossolúveis. Vitamina C. O que tem vitamina C? Tem Laranja. laranja, exatamente, limão. Então você precisa ter essas fontes de vitamina C com frequência na sua alimentação, para garantir que você sempre tenha um pouquinho de vitamina C entrando. As vitaminas do complexo B é a mesma coisa. Já as lipossolúveis, que são a K e DA, tem até o mnemônico aqui, ó. Caramba, esqueci de anotar, para não esquecer na hora da prova. Caramba, vitamina K, esqueci vitamina E, D, vitamina D, anotar a vitamina A. Caramba, esqueci de anotar. São as vitaminas lipossolúveis. Lembra que eu falei para vocês que o corpo consegue guardar lipídio? É o nosso bucho. Nesse lipídio que ele guarda, na gordura que ele guarda, acaba guardando junto vitamina. Porque essas vitaminas são lipossolúveis. Então elas ficam junto lá no adipócito também, junto da gordurinha. Como elas ficam guardadas lá, o nosso corpo consegue guardar gordura por bastante tempo, elas você não necessariamente precise ingerir toda hora. É, a vitamina D, por exemplo, às vezes quando a gente está com a vitamina D baixa, não sei se alguém aqui já precisou suplementar a vitamina D, mas às vezes você toma ela uma vez por semana. Por quê? Você toma uma vez, seu corpo vai pegar, vai absorver. Como ela é lipossolúvel, ela vai se misturar com o lipídio e vai ser guardada junto com a nossa gordurinha, com o nosso bucho. Ah, professor, não consegui comer as vitaminas direito. Deu alguma coisa errada aqui, ó. Se você comeu pouca vitamina A, você vai ter problema com visão noturna. A vitamina A, ela chama retinol. Retinol lembra o que para vocês? Esse negócio de retinol, retina, o que é? Retina Isso, e retina tá onde? dos olhos. Exatamente. A vitamina A, ela é um composto importante de uma estrutura dos nossos olhos. Quando a gente tem pouca vitamina A, tem o fenômeno de cegueira noturna, que é você não enxergar direito no escuro. A vitamina B12 é aquela de quem parou de comer carne. Virou vegano, vegetariano. Aí o médico fala, ó, você precisa ingerir vitamina B12. E se você não ingerir vitamina B12, você vai ter anemia. A anemia que a pessoa vai ser essa anemia perniciosa, porque a vitamina B12, ela tem uma ação importante na formação das nossas hemoglobinas, que quando estão baixas dão anemia. A vitamina C, quando tá baixa, sei lá, você não chupou laranja direito, não gosta de limão, de nada. Não comeu nada que tem vitamina C. Vai dar uma doença chamada de escorbuto, que a pessoa começa a sangrar pela boca, coisa e tal. Ou a doença do marinheiro, porque chama doença do marinheiro, escorbuto, porque quando os Pedro Álvares Cabral saiu lá de Portugal e acabou encontrando o Brasil. Naquela época, eles não tinham muita comida no navio. E lembra que eu falei que as vitaminas hidrossolúveis você precisa ingerir todo dia? Imagina o cara tá 3, 4 meses sem ingerir absolutamente nada de vitamina C, só comendo peixe e pão ou alguma coisa assim. Era muito comum os marinheiros terem escorbuto, que é essa ausência de vitamina C.
Quando a gente tem pouca vitamina D, a gente vai ter. A vitamina D ela é importante para os ossos, que ela vai ajudar na fixação de cálcio. Quando você tem pouca vitamina D, você vai ter problemas ósseos, osteoporose, quando a gente está mais da criança, raquitismo. Essas daqui eu coloquei as principais, assim, que tem que saber mesmo. Tem outras e tem lá no material de vocês, mas essas daqui vocês precisam saber na ponta da língua, porque isso sempre cai. Esse slide aqui, ó, de hipovitaminoses, é o que sempre cai. Nas provas, normalmente caem falando que o escorbuto, qual doença causa escorbuto, então você precisa saber. Ou ele vai fazer confusão, falar que o escorbuto é causado pela falta de vitamina A e vai trocar tudo isso aqui. Mas se sabendo essas quatro aqui, vocês resolvem a maioria das questões. E aqui também, lembrar que as lipossolúveis são as vitaminas K, E e DA. Gente, o que preparei para vocês de biologia por hoje era isso. Tem os exercícios aqui no final. Vou liberar vocês um pouco mais cedo, que tô tossindo que não doido aqui, tá, tá complicadíssimo de seguir. Peguei resfriado esses dias. Mas tem os exercícios aqui. A gente pode terminar de fazer alguns juntos na aula que vem. Ou então vocês tentem fazer e a gente só vê as dúvidas na próxima aula. Mas por hoje era isso. Vocês ficaram com alguma dúvida de lipídio e de vitamina? Alguma coisa que quer que eu reexplique? Ah, acho que não. Qualquer coisa, eu vou tentar fazer exercício, daí qualquer coisa na próxima aula eu tiro minhas dúvidas. Você vai ficar Boa. com. Não, vamos deixar combinado assim. A próxima aula, os primeiros 5, 10 minutos, eu vou tirar dúvida dos exercícios de vitamina e lipídio que ficaram aqui. Ó, tem bastante, viu? Eu vou postar o PDF lá para vocês. Acho que até amanhã à tarde eu posto. Aí vocês façam e me falem o que ficou de dúvida. Pausa a gravação aqui. Beleza, então, professor.